Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto Memória Capixaba, chamado assim porque trata de assuntos do Espírito Santo, né, desde o descobrimento do Brasil, passando pelas capitanias hereditárias, né, pela província do Espírito Santo, o Estado, né, até hoje. Né, a gente trata de assuntos antigos, nesses 5 séculos, né, e assuntos atuais também. Hoje eu vou trazer para vocês uma denúncia, gente. Eu estive fazendo muita pesquisa sobre o cientista Augusto Huski, que era o homem dos beija-flores, né, dos pássaros, aqui do Espírito Santo, importante cientista capixaba. E ele, gente, tinha uma relação muito próxima com jornalistas, né, do Brasil inteiro, e especialmente com Rubem Braga e também outros jornalistas importantes que atuavam no Rio de Janeiro, né, nos anos 1950, 60, 70, até a morte do Augusto Huski nos anos 80. E aí nessa foto vocês estão vendo ali à minha direita, à sua direita, né, o Rubem Braga, né, o nosso escritor famoso, um dos maiores escritores do Espírito Santo, cronista maravilhoso, né? Aqui no meio a gente está vendo o Caribé, importante artista, né? Cronista, artista, escritor também, importantíssimo. E aqui é o Marian Caliste, né? Marian Caliste, jornalista também, historiador, né? Radialista. E no Palácio Anchieta ali nos anos 1980, né? Agora, o Rubem Braga, ele faz uma denúncia baseada nas suas conversas com o cientista Augusto Huski, e ele publica no Diário de Notícia, né, onde ele escrevia para vários jornais, o Rubem Braga, né, mas ele escreve sobre uma denúncia dessas nossas reservas ecológicas, toda aquela briga, né, que o Augusto Huski tentou defender essas reservas ecológicas, especialmente ali as reservas em Santa Teresa, né, no São Roque do Canaã, e outras, muitas reservas em Linhares, né, em Colatina e tudo, em Santa Cruz, Nova Almeida, né. E ele escreveu o seguinte aqui no Diário da Manhã, deixa eu colocar aqui para vocês, cadê o jornal? Está aqui. É esse o texto, né, denúncia, né, ele coloca assim de forma bem expressiva, né, crime no Espírito Santo. E ele trata de um crime dizendo o seguinte: denunciei nesse jornal, Diário de Notícia, em 1967, em fins de maio, um projeto criminoso que implica na destruição das reservas de proteção da fauna e da flora existentes no Espírito Santo. O Rubem Braga sempre foi um escritor brasileiro, preocupado com problemas do Brasil, né, escrevendo sobre o dia a dia do Brasil, mas ele, claro, toda vez que ele podia, aliás, era muito frequente, sempre nos jornais onde ele escrevia, revistas também, né, ele dava um toque no Espírito Santo, sempre. Estava sempre falando no Espírito Santo. Aí ele continua: reservas de seu gênero no Espírito Santo, de gênero único, né, únicas no mundo, com mais de 20 mil espécies botânicas, 700 espécies de aves e 154 espécies de mamíferos, né? Eu disse naquela ocasião, ele fala em primeira pessoa, né? Rubem Braga aqui, Rubem Braga aqui, o primeiro lá. Eu disse naquela ocasião não acreditar que o projeto fosse da Companhia Vale do Rio Doce, cujo presidente, o senhor Antônio Dias Leite, homem de cultura, não me parecia capaz de praticar ou apoiar semelhante atentado. Eu esperava, na verdade, um desmentido da Companhia Vale do Rio Doce. O seu silêncio, que tem mais de 2 semanas, está indicando que a denúncia era verdadeira, que a Vale é que iria construir nessas reservas ecológicas, né? A gente tem que lembrar também que nos anos 60, esse processo ecológico estava começando no Brasil. Ainda não havia muita legislação. Então, essa questão foi encampada por ecologistas, por cientistas como Augusto Huski, ornitólogos, como no caso do Augusto Huski, mas também por jornalistas, né?
o pessoal realmente... E Rubem Braga era realmente um escritor muito dedicado a essa causa da ecologia. Lembrando que os termos também mudaram muito, tá? Dos anos 60, 70, 80 para hoje. Muitos termos foram extintos, não se usa mais dentro desse espectro da ecologia, né? Então, o presidente da Vale não desmentiu, né, essa denúncia que ele faz, né? Hoje, digo mais, 2 pontos. Pelo que me escreve o naturalista Augusto Ruski, amigo dele, né, a Companhia Vale do Rio Doce está agindo no caso de acordo com a Companhia de Reflorestamento Aracruz S.A., que estava começando a implantar-se no Espírito Santo exatamente nessa época, no final da década de 60, cujo presidente era até pouco o atual presidente da Vale, o senhor Dias Leite. Então, o Dias Leite era presidente da Vale e da Aracruz, né? Aracruz não existe mais com esse nome, né, gente? Já mudou. Hoje é Suzano, né? Eu já ouvira falar dessa companhia de reflorestamento que pretende mobilizar o dinheiro de 10% de imposto de renda das pessoas físicas e 5% das pessoas jurídicas na meritória empresa de reflorestar as áreas do Espírito Santo, que a cupidez, eupidez, estupidez, né? Tá errado aí, né? E a incúria do homem transformou em desertos. Nada mais inteligente e necessário. O que é incrível é a margem desse empreendimento, é que à margem desse empreendimento se arme o esquema sinistro de destruir as reservas da fauna e da flora, que todas juntas não fazem mais de 15 mil alqueires. No final dos anos 60, o Espírito Santo ainda tinha 15 mil alqueires, segundo números dados aqui pelo Rubem Braga, né, no Diário de Notícias, em 1967, de mata virgem, né, de um valor econômico e científico incalculável e imprevisível para produzir dormentes ou coisa que o valha. Dormentes é para desmatamento, para fazer dormentes para vias férreas, né? Não sei se ele realmente só deu um exemplo do que poderia ser feito com esse desmatamento, né? Deixa eu ver o que mais ele fala. É a tentação do ganho imediato ameaçando um patrimônio que não é apenas do Espírito Santo, que é do Brasil e da humanidade. E ele coloca humanidade com H maiúsculo, né? Tá aqui. Olha lá, humanidade. Cadê? Olha lá, humanidade com H maiúsculo, né? E o Rubem Braga continua aqui. Afirma-se que para vencer possíveis resistências dos legisladores capixabas, a Companhia Vale do Rio Doce entregaria à Assembleia um clube granfino que fez construir em Vitória. Qual era o clube da Vale na época em Vitória? Era o Cauê? Era o Clube Cauê, né? Ali na pracinha do Cauê. Ali tinha um clube bacana, badalado. Ali ficou o Jango, né, hospedado. Ali tinha era chique pra caramba aquele Clube Cauê lá, tá? O local também era bacana, na praia de Santa Helena, com vista para a praia de Santa Helena antes do aterro, exatamente ali onde estava o pedágio da Terceira Ponte, né? O clube fica ali. Até hoje tem uma escola ali, uma escola estadual, ou é municipal, não tenho certeza. Ali tinha aquele clube maravilhoso ali em cima daquela pedra, né? Onde hoje há vários condomínios ali, né? Inclusive o Jairo Maia morou ali durante um tempo, né? E dali você via o mar, né? De frente para o convento da Penha, Ilha do Boi, Ilha do Frade, era lindo ali, muito chique mesmo, né? Com piscina e etc, né? Depois virou uma escola. Deixa eu ver, esse tal Clube Granfino aí, que a Vale daria, né? Em contrapartida de liberar esses desmatamentos, digamos assim. Sem maior protesto do povo de Minas Gerais, o senhor Antunes e sua associada Rana vão destruir o Pico do Itabira, graças a uma criminosa decisão tomada após o apagar das luzes do seu governo pelo Marechal Castelo Branco. Lembrando que o Brasil nessa época estava vivendo aí os primeiros anos do governo militar, né, gente? O mesmo Marechal Castelo Branco teve uma decisão feliz amparada
amparando as reservas da flora e da fauna do Espírito Santo. O decreto não é outro, é que se pretende derrubar. O decreto não... o decreto, não, o outro decreto é que se pretende derrubar. Se os mineiros não amam sua história e seus monumentos naturais, é lamentável. No caso capixaba, entretanto, não se trata de reverenciar o passado, mas de preservar para a humanidade riquezas naturais, cuja destruição seria totalmente irreversível, uma parte da herança do planeta, da vida do planeta, que seria reduzida às cinzas. A desculpa é que mais tarde se plantariam eucaliptos. Esse é o texto do Rubem Braga, que vocês estão vendo aí à direita na foto, né? Aqui no meio está o Caribé e aqui em cima está o Marian Caliste. Marian, na época, era secretário de Cultura, Turismo, né, do governo. Existe um Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, né, seria um IBDF, algo assim, né, cujo presidente é o general Silvio Pinto da Luz. Não sei que força terá ele ou terá esse instituto, mas é claro que ele não pode ignorar ignorar o que está acontecendo, né, no Espírito Santo. Se a Companhia Vale do Rio Doce, então, guarda esse assunto em silêncio, é porque o projeto existe mesmo, o projeto de encampar algumas reservas naturais do Espírito Santo para fazer um desmatamento, para tirar toras, para fazer estradas de ferro, segundo Rubem Braga, né? E depois dessas denúncias todas, né, pelo cientista Augusto Husk, pelo Rubem Braga e outros ambientalistas na época, né, nos anos 60 ainda, a Vale calou-se, né? Existia também um boato de que a Vale teria entregue, né, ao Espírito Santo um clube granfino, que eu acho que é o Clube Cauê, lá na Praia de Santa Helena, né, em Vitória, aqui na entrada ali da Terceira Ponte em Vitória. Aí deixa eu ver... o projeto existe mesmo. Cumpre, assim, esse Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal agir para que ele não seja levado adiante. Para quem apelar mais num caso desses? Então, se chega ali nesse ponto, né, em que está envolvida a Vale, a Reflorestamento Aracruz S.A., com a possibilidade da plantação de eucaliptos depois desse desmatamento dessas reservas. Ele não fala quais são as reservas, né? Ele não diz quais são as reservas. Fala em várias reservas florestais no Espírito Santo. E no final isso acabou acontecendo, né? Infelizmente, acabou acontecendo. É um crime quase tão repugnante quanto o genocídio. E não vejo ninguém que se mexa para evitá-lo. Então esse é o texto, né, do Rubem Braga, publicado no Diário de Notícias, em 1967, né, fazendo essa denúncia, falando de crime no Espírito Santo, né? Fala da destruição de reservas de proteção da fauna e da flora, né, existentes no Espírito Santo. No canal Memória Capixaba, gente, que eu toco aqui no Facebook, que é onde a gente faz esse repositório todo, né, tem aqui essa amizade entre o Caribé e o Rubem Braga, que fizeram 2 viagens importantes por todo o Espírito Santo, né, fazendo um mapeamento histórico, geográfico e lúdico, né, como é um artista e plástico, um escritor, um cronista, né, escreveram várias crônicas e histórias interessantes, desenterraram algumas histórias antigas, né, passaram por vários pontos importantes do litoral e do interior do Espírito Santo, né. Aqui no Memória Capixaba, a gente tem várias matérias, gente, do Augusto Husk, porque no final de sua vida, Augusto Husk tornou-se assim um ambientalista ferrenho, diria quase fanático, né? Então a gente tem aqui, tá vendo, ó, várias matérias que você pode, a qualquer momento você pode entrar aqui e ver, né, essas matérias interessantes na revista O Cruzeiro, na revista Manchete, em outras revistas importantes, até revistas internacionais, né, tratando do assunto do ambientalismo no Espírito Santo. Aí o Augusto Husk, em uma das suas últimas fotografias, com seu filho caçula, o Piero. Essa foto é de 1986, né?
E aqui, gente, ó, o criador de beija-flores. Mas isso ali foi nos anos 50. Depois o Augusto Ruski tornou-se um maravilhoso ambientalista, ferrenho ambientalista, né? Tratando das suas convicções políticas, né? E tentando preservar, né, as nossas florestas, a nossa fauna, a nossa flora, né? Esse é um vídeo bem interessante, né? Olha que bacana. Um vídeo lá dos anos 1960, do Augusto Ruski em Santa Teresa, com imagens incríveis que estão na Biblioteca Nacional, né? Qualquer um pode entrar e olha lá, o Augusto Ruski aí, o cientista. Nós tivemos, é claro, também outros ambientalistas importantes, né? Como o Paulo César Vinha e outros homens que sempre se dedicaram sua vida, né, à proteção dessas reservas, a criação dessas reservas e a proteção da fauna e da flora no Espírito Santo, né? E no Brasil também, né? Existem outros anônimos também, né, que sempre fizeram esse trabalho dentro, por exemplo, da Universidade Federal do Espírito Santo, com trabalhos de pesquisa, né, e divulgação em publicações internacionais, para tentar, né, junto aos órgãos públicos no Brasil e no exterior, algum tipo de lobby para proteger essa fauna e essa flora capixaba tão extraordinária, né, tão bonita, tão rica, né? Então é isso aí, gente. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e eu vou criar aqui no canal, no YouTube, eu vou criar uma playlist só para a gente tratar do cientista Augusto Ruski e de toda essa sua caminhada de 50 anos, né, de pesquisa, desde os anos 1940, passando pelos anos 50, 60, 70, toda a sua caminhada científica para a proteção da flora e da fauna do Espírito Santo nesses anos todos que ele dedicou à pesquisa e à ciência, né, aqui no Espírito Santo. Então valeu, gente. Muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.